O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos vossos pés como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Duas realidades sobre o profeta Amós que eu gosto muito e que nos desafia hoje de uma forma extraordinária. A primeira é que Amós não era filho de profeta. Não era profeta e não era filho de profeta. Isso, para o contexto do povo de Israel, é muito significativo. E a segunda é que, nessas condições, Deus o escolheu para anunciar a sua palavra. E o contexto que o profeta Amós atuou é um contexto conturbado, um contexto confuso. Confuso politicamente falando. Sabe aquela história que hoje em dia o povo faz para comprar voto? Já viu falar dessa história? Pois é, na época do profeta Amós já tinha essa história, sabe? Na época era com um pé de sandália. Ofereciam um pé de sandália, aí dava certo, o povo gostava, aí recebia o outro pé de sandália. Então veja que essas coisas não tem nada de novo. O que fazem por aí hoje em dia não tem nada de novo. E é nesse contexto de confusão política em que está acontecendo. Nesse tempo, o reino de Israel está dividido entre sul e norte. E o profeta Amós, ele não era nem do sul e nem do norte. Ele vivia numa região neutra, que não estava dentro dessas características, e o Senhor manda ele ir ser profeta, anunciar a sua palavra nesse contexto de confusão política. Os religiosos, os homens do templo, os homens da religião, viviam numa mordomia, tranquilamente, nos seus palácios, nas suas casas, e não se comprometia de jeito nenhum com Deus. Veja, mas parece que nós estamos falando de tempo moderno, né? Não, gente, isso é do tempo do profeta Amós. Isso não é dos tempos modernos ainda, isso é do tempo do profeta Amós. E é nesse contexto que Deus chama o profeta para anunciar a sua palavra. Tanto é que, quando eles chegam, dizem para ele: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a tua profecia. Mas aqui em Betel, não. Porque eu falo que isso se dá também pelo fato de o profeta Amós não estar dentro desse contexto religioso esperado do povo de Israel. E Deus chama
né? Deus tira ele lá. Ele era um homem do campo. Um homem do campo. Um matuto, né? Como a gente diria hoje, né? Um matuto. Lá da roça. E Deus chama. E você tira ele de lá, do contexto onde ele vivia, numa aparente tranquilidade, e manda aonde está acontecendo essa confusão, para anunciar a sua palavra. E ele vai. E ele vai. No começo é rejeitado, chamam ele de maluco, mas o que ele faz é por iniciativa do próprio Deus. Então ele vai anunciar uma conversão e vai anunciar que o povo volte a observar a aliança de Deus. Ele vai, nesse contexto, para ser profeta e anunciar a palavra de Deus. Veja que a proposta que nos faz o próprio Deus, hoje em dia, não é muito diferente da proposta que fez para o profeta Amós. Porque hoje nós somos convidados a anunciar a palavra num contexto, deixa eu dizer, um pouco pior do que no contexto do profeta Amós. Um pouco pior. Mas é lá nesse contexto difícil, conturbado, nesse mundo turbulento, neste mundo descrente, nesse mundo que está virando as costas para Deus, nesse mundo onde tenta esvaziar de tudo quanto é jeito os valores do Evangelho, é neste mundo. Aquele texto que Jesus disse esses dias, né? Foi ontem? Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos? É isso. Esta realidade conturbada que nós estamos vivendo do nosso mundo, somos convidados a anunciar a palavra de Deus. Como fez o profeta Amós. Bom, esse é um primeiro ponto. Vamos aprofundar isso com o texto de Paulo na carta aos Efésios. Vamos imaginar comigo uma seguinte situação. Imagine que esta igreja, aqui de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Porto Feliz, ela tivesse 4 vezes o tamanho que tem esta igreja. Consegue imaginar? Esta igreja 4 vezes maior do que esse tamanho que nós temos aqui? Consegue imaginar? Bom, agora imagine que eu comece a dizer nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em todas as outras redes sociais, eu comece a anunciar que aqui nessa igreja está realizando milagres, curas, prodígios e libertações. O que aconteceria em pouco tempo com essa igreja ampliada que eu acabei de descrever? O que aconteceria? Em pouco tempo, a igreja está lotada. Está ou não está? Porque está tendo milagre lá naquela igreja. Vamos todo mundo para lá para receber o milagre. Lógico. Só que, vejam bem, o que Paulo está dizendo? Que a bênção maior que Deus nos concedeu foi o próprio Jesus. E portanto, Jesus é maior do que todas as outras graças, do que todos os outros milagres, do que todas as outras curas, do que todas as libertações que possam acontecer no nome dele. Porque ele é o autor de tudo isso. E é ele que nós temos que buscar com alegria e com perseverança. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos
e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Ou seja, tudo isso, Deus nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar. Mas o que significa ser santo? Pergunte para alguém que está perto de você, aí na sua casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está aqui na igreja. Pergunte para quem está perto de você, mas o que significa ser santo? Pergunta aí, mesmo com a máscara. O que significa ser santo? Estou esperando a resposta. Ser santo na perspectiva de Jesus significa só uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso significa santidade. Se não fazemos isso, estamos em pecado e não estamos obedecendo a Deus. Fácil, né? Tranquilo. Só isso. Nada mais. Agora, vou falar do Evangelho. Mas antes de falar do Evangelho, vou fazer uma proposta para vocês. Vamos ver como vocês vão reagir a essa proposta. Estou organizando um grupo de pessoas aqui na paróquia para, a partir de amanhã, a gente sair de rua em rua, de casa em casa, de todas as casas, de todas as ruas, de todos os bairros, condomínios também. Começaremos amanhã esse trabalho, batendo de porta em porta, para falar na casa das pessoas sobre o sacramento do batismo, sobre o sacramento da Eucaristia, sobre o sacramento da Crisma, sobre confissão, sobre matrimônio, sobre unção dos enfermos e sobre o sacramento da ordem. Convidando as pessoas, pessoa por pessoa, para rezarem o terço, para participarem da Santa Missa, para fazerem jejum, para fazerem penitência e viverem uma vida de santidade. E pedirem para todas as pessoas que não seguem Jesus Cristo, começar a seguir Jesus Cristo conosco. Quem aceita essa missão, levanta a mão. Vamos começar amanhã, de porta em porta, de casa em casa, pessoa por pessoa, crente, não crente, católico, não católico, todo mundo, de casa por casa. Quem aceita esse convite, levanta a mão. Só 2 pessoas aqui na igreja levantaram a mão. O que Jesus está falando no Evangelho? É exatamente isso. Jesus enviou os discípulos de 2 a 2 a irem em todos os cantos para anunciarem e testemunharem a sua presença. Esta é também a nossa missão. Vocês acharam que o padre estava brincando? Sim ou não? Vocês aqui na igreja, que não levantaram a mão. Acharam que o padre estava brincando, não acharam? Estão em silêncio porque acharam. Mas eu não estou brincando, não. Não vamos começar amanhã, mas nós iremos começar. De uma forma ainda tímida, com um pequeno grupo de pessoas. Mas acreditem no que eu estou falando. Nós iremos começar. Mas você sabe qual que é o primeiro território missionário que nós precisamos visitar para tornar Jesus conhecido e amado entre nós e no mundo? Você sabe qual é o primeiro território que nós precisamos visitar? A nós mesmos. Se tudo isso que eu descrevi para nós é importante e é uma forma da gente fazer conhecido Jesus, da gente fazer Jesus amado, a gente já está começando a ficar pronto para anunciar Jesus Cristo e seguir o seu mandato, aquilo que ele diz
no Evangelho. Se de fato Jesus é tudo, e mais importante, na nossa vida, a primeira coisa que nós queremos é que todos também conheçam e amem Jesus Cristo. Ou então, Jesus não é importante para a gente quanto a gente fala. E aí? E agora? E agora? Nós assumimos essa missão porque somos batizados. E foi confiado a cada um de nós essa missão. Agora vejam, os missionários do mundo, para não dizer outra coisa, os missionários do mundo têm um ardor missionário terrível para destruir a fé, para afastar Deus, para derrubar todos os valores que nós consideramos importantes, para atacar a família, para destruir a inocência das crianças, para desvirtuar os jovens, para fazer um montão de coisa errada. Os missionários do mundo são entusiasmados para destruir aquilo que de mais importante nós temos. Mas nós que temos tudo, porque temos Jesus Cristo, não temos o mesmo empenho e não temos o mesmo ardor missionário para tornar Jesus conhecido e amado. A gente coloca uma série de empecilhos. A gente coloca uma série de questionamentos. A gente coloca um monte de desculpas para não fazer ardorosamente, com espírito de fé e com espírito de bom cristão, aquilo que Jesus pediu no Evangelho. É missão nossa. É missão minha como padre, é missão nossa como batizados. Se somos cristãos, isso tudo deveria ser natural para nós. E a gente ainda tem que aguentar outras pessoas, aqueles que batem a porta de vocês de vez em quando, de 2 em 2, sabe? Aquele grupo, que vão na casa de vocês de 2 em 2, que muitas vezes recebem de nós, de vocês, e de nós muitas vezes, desculpas esfarrapadas, do tipo, eu estou com uma panela de feijão no fogo, não posso te dar atenção agora. E outras desculpas que a gente encontra por aí. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos isso e nos apresentássemos como católicos, de casa em casa, de porta a porta, de pessoa a pessoa, anunciando Jesus Cristo, em muitas casas católicas iriam bater a porta na nossa cara para não nos ouvir. Eu tenho certeza disso. Do mesmo jeito que muitas pessoas fazem com este outro grupo que passam por aí de vez em quando na casa da gente. Mas o mandato do Senhor, a ordem do Senhor é que todos recebam este anúncio, esta riqueza, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que Paulo nos diz na carta aos Efésios. Que Deus nos abençoou com toda a riqueza de bênção no seu Espírito. Que a gente possa assumir o nosso compromisso de cristão, sem medo, e anunciar com alegria aquilo que nós acreditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em